Seja muito bem-vindo ao Review. Eu sou o Pedro Pamplona e hoje é dia de ficção científica por aqui, esse gênero que eu gosto muito e tenho trazido algumas indicações de leitura nele. Nosso livro de hoje é este de Frank Herbert chamado O Messias de Duna. Isso mesmo, a continuação do livro Duna, do famoso livro Duna, que inclusive já tem um vídeo meu aqui falando sobre ele. O card vai aparecer aqui em cima para você assistir. Eu indiquei esse livro para muita gente, né? Eu vi que muita gente comprou, me marcou, né? E aqui estou eu lendo então a continuação. Esse é o livro que vem logo após o livro Duna, Messias de Duna. E antes de passar para a vinheta e para falar do livro, eu gostaria de avisá-lo que se você está começando a ler Duna agora e se você está prestes a ler ou quer muito ler o primeiro livro, logicamente, se eu vou falar do segundo, vai ter spoilers aqui. Então se você não quer spoilers, não assiste esse vídeo a partir de agora, depois da vinheta. Muito bem, vamos então falar deste livro aqui chamado O Messias de Duna. Ele que é a continuação do Duna, tá bom? Deste livro aqui. Você já percebe que a diferença de tamanho deles, ó, é bem grande em relação a páginas, tá? Então, depois eu vou falar rapidinho sobre isso. Do que se trata este livro? Como eu falei, ele é a continuação do Duna, tá? Ele é escrito pelo mesmo autor, Frank Herbert. Ele escreveu originalmente uma trilogia, depois ele aumentou, depois aumentaram ainda mais este universo. Este livro tem 254 páginas. A história do livro tem 254 páginas, porque sempre tem algumas páginas a mais, tá? E do que se trata essa história? Deixa eu colocar aqui, tentei resumir aqui alguns pontos importantes sobre Messias de Duna. Essa história que você vai ler aqui neste livro se passa 12 anos depois do final de Duna. Se você se lembra do final, logicamente se você leu o livro Duna, você vai lembrar que o Paul, com o seu exército Fremen, enfrentou o exército do Imperador, né, o Sardaukar, e venceu, e conseguiu ali uma aliança, né, política para se tornar o novo Imperador, e ele casou com a filha do Imperador, que é a Irulan. Então aqui nós temos esses eventos 12 anos depois do que aconteceu em Duna. Então o Paul é o imperador, ele é casado com a Irulan, que é a filha do ex-imperador, que também é uma Bene Gesserit, e ele, na verdade, a sua esposa mesmo, de fato, a sua amada, é a Shani, que nós conhecemos também no livro Duna. Então ele tem um casamento de fachada extremamente político, né, com a Irulan, tá bom? Ele conquistou vários planetas, o exército dele fez essa guerra santa no nome dele, e ele é um imperador muito temido, e ele é uma figura de um governante divinizado. Ele é esse Messias de Duna, né? Há esse aspecto messiânico divino nele, na pessoa dele, no governo dele, tá? Ele passou a ser considerado uma divindade. A Alia, sua irmã, ou Alia, não sei como é que se diz o nome, né? Que nós vimos ali o nascimento dela no final de Duna, ela já está mais velha e ela também tem esse aspecto divino nela, pelos dons que ela tem. Ela é uma espécie de sacerdotisa, né? E você vai ver tanto Paul quanto sua irmã travando aí esse conflito externo e interno em relação a essa posição que eles têm. E a história basicamente se resume a isso. Uma conspiração para tirar o Paul do poder, do governo do Império, para matar Paul Atreides. Então, nas 254 páginas desse livro, você vai ler a história de uma conspiração para matar o Paul, para que ele deixe de ser o imperador, para que as pessoas, né, que perderam o poder retornem ao poder, né, que eles perderam, enfim, quando o Paul assumiu. Tá? Essa é a história. Quais são os pontos positivos desse livro e dessa nova narrativa do Frank Herbert? Eu listei aqui alguns. Primeiro, ele expande o universo de Duna. Isso é muito legal, principalmente para quem é fã. Ele fala mais sobre esse universo. E isso está ligado também ao segundo ponto positivo,
que ele explica algumas coisas desse universo. Ele dá mais detalhes, inclusive detalhes e explicações que lançam luz sobre o primeiro livro. Talvez algumas coisas que você ficou em dúvida, não entendeu muito bem. Aqui ele explica mais de como funciona e quais são as possibilidades do melange, né, da especiaria, enfim. Né, ele traz mais explicações. Isso é positivo também, principalmente para quem ficou fã de Duna com o primeiro livro. Terceiro, nós vemos aqui o Paul e a Alia, né, em conflitos internos, e é muito legal ver isso, de como eles tentam fugir dessa divinização, fugir desse temor que as pessoas têm em relação a eles. Há um conflito pessoal interno aqui legal, tá? E o ponto positivo do assunto, do tema, da crítica, né, que o livro traz, é sobre essa relação da religião com o poder político, dessa divinização de um governante, desse governante que é tratado como um messias. Inclusive isso é muito atual para nós hoje por grande parte da igreja evangélica. Então ele fala sobre isso, como esse uso da religião como uma arma política. Olha só que legal e que atual. Atual para todos os cenários, né? A gente vê muito isso, entra ano, sai ano, eleição, as pessoas estão usando a religião com fins errados. E aqui nós vemos esse conflito. É um livro cheio de diálogos muito reflexivos sobre isso. É um livro cheio de frases muito boas sobre essa questão. Esses são os pontos positivos do livro. Mas os pontos negativos, para mim, se sobressaem, né? Como leitura, como história, como empolgação com este livro. Deixa eu falar um pouco deles aqui. Tá? Primeiro, a história de Messias de Duna é muito monótona, muito. Eu achei uma história assim, comparada principalmente com o primeiro livro, quando você vem da expectativa que o primeiro livro gera, porque o primeiro livro é um livro que envolve todas essas críticas, envolve bem mais críticas, mas ele é uma aventura, ele é um livro empolgante, ele é um livro cativante, de personagens que te cativam, ele é um livro excepcional. Quando você vem para o Messias de Duna, essa aventura se transforma num livro de conspiração e diálogos políticos. É uma leitura muito monótona, não tem uma aventura, não tem uma ação. A leitura não te prende, não te empolga, não te deixa curioso para saber o que vai acontecer nas próximas páginas, tá? É uma leitura bem monótona, que traz o segundo ponto negativo. É uma leitura, por ser monótona, muito arrastada, né? Você está vendo aqui os dois livros, né? A grossura de Duna, 600 e poucas páginas, e aqui, bem mais fino, o Messias de Duna, que tem 250 e poucas páginas, como eu falei. Acredite se quiser, eu demorei mais para ler este livro aqui, o Messias, do que o próprio Duna, mesmo ele sendo aí quase 3 vezes menor, ou 3 vezes menor, né, do que o primeiro livro. Por quê? Porque eu não me empolgava para ler, porque era muito monótono, porque eu vi um capítulo por dia e daqui a 2 dias eu ia ler outro, porque não me empolgava. Esse aqui não, esse aqui eu queria saber logo o que ia acontecer, esse aqui eu tava doido, esse aqui eu lia 3, 4 capítulos numa noite só, esse aqui eu passava 1 hora lendo, esse aqui não dá, tá? Leitura muito arrastada. Terceiro, eu não gostei de alguns elementos que para mim ficaram bem fantasiosos. Eu sei que o livro ele envolve sim um elemento mais místico dentro da ficção científica, mas para mim ficou mais exagerado, né? Há alguns personagens que eu não gostei, alguns elementos, recursos da história que para mim ficaram muito fantasiosos, né? E aí para mim isso perde um pouco na história, fica às vezes meio sem graça. Então eu não gostei desses elementos, não vou dizer quais para não dar muito spoiler para quem quiser ler, tá? Mas não gostei desses elementos, ok? E o quarto é que em alguns momentos a descrição dos fatos, né, misturando as visões do Paul com a realidade, com o que está acontecendo na conspiração, com os planos, com os diálogos mais filosóficos, reflexivos, em vários momentos eu tive dificuldade de entender o que realmente estava acontecendo na cena. E tinha que voltar para ler, para tentar entender o que aconteceu, quais são realmente os fatos, qual é o linear da história. Isso dificultou muito a minha leitura, deixou ela ainda mais arrastada, né? Então eu senti essa dificuldade, pode ser uma burrice minha, mas eu acho que também não. Acho que talvez sejam as duas coisas, porque a leitura é difícil e às vezes complicada, confusa, eu achei. Minha conclusão então sobre este livro. Primeiro, não é um livro que me empolgou, tá? Não é um livro que eu gostei, meu Deus, como eu fiz aqui o vídeo empolgado sobre Duna, que foi uma das maiores leituras de ficção da minha vida. Em comparação com Duna, o Messias de Duna, ele cai em qualidade muito. Aqui, logicamente, é uma opinião pessoal, uma experiência pessoal.
Para mim, ele realmente cai muito em qualidade, não se compara com o primeiro, tá? É aquele problema do filme primeiro muito bom, quando você vai fazer a continuação, ela é bem abaixo. Ficou muito parecido com isso aqui, a minha leitura de O Messias de Duna. O segundo ponto da minha conclusão é, se você for um fã de Duna, você vai até gostar, porque expande o universo, explica mais, traz novos elementos, né? Talvez os fãs gostem desse livro. Mas eu acho que o povo, no geral, aquele que não é do fã-clube de Duna, talvez não goste muito, tá? Porque a leitura realmente é muito arrastada, é muito monótona, né? Esse livro me fez não ter vontade de ler os próximos. Eu sei que isso é um preconceito, o próximo pode ser bem melhor do que ele, mas eu não compraria agora para ler imediatamente como eu li tão rápido o Duna e o Messias de Duna. Ele me desempolgou um pouco para a história, né? Eu não me arrependo de ter lido ele, né? Mas eu acho que muita gente vai preferir ficar só no primeiro depois desse vídeo e eu até entendo, porque realmente a qualidade cai muito. Ah, gente, é um livro que tem os seus pontos positivos, como eu falei, mas fica aqui a minha avaliação. Eu dei lá no Twitter 3 estrelas para ele, né, de 5, né? Talvez tenha sido até generoso, porque como eu sou um pouco fã de Duna, eu gostei muito aí dos novos elementos, da discussão de religião e política, e ganhou 3 estrelas, tá? Mas como leitura mesmo, não é uma leitura empolgante, é agradável. Sinto muito, Frank Herbert, mas tenho que ser aqui, né, sincero com vocês em primeiro lugar. E essa é a minha avaliação, então, do livro aqui, O Messias de Duna. Fica aqui aí as minhas opiniões para você, se você quiser ler. Ele encoraja para você ler por você mesmo, talvez você goste, né? Acho que aqui a gente nunca, quando você vê um livro que eu não gosto muito, nunca diga assim, se o Pedro não gostou, eu não vou ler. Não é essa posição que eu espero de você. Talvez você não se interesse em ler, porque você já não era interessado, né? Às vezes quando eu elogio, aí é que desperta interesse, mas se você já está interessado, lê o primeiro, quer ler o segundo, leia. Não deixe de ler porque eu dei a minha opinião aqui, faça o seu próprio julgamento. Talvez você goste mais do que eu, ou não, talvez você não goste mais do que eu, e aí, enfim, você lê um livro que não foi muito bom. E paciência, né? A gente aprende também lendo desta forma, tá? Como não é um livro de teologia, é um livro de ficção, isso não vai te trazer muitos problemas, né? É isso. Então, nosso vídeo fica por aqui. A gente vai continuar lendo ficção científica aqui, lendo outras ficções, colocando esse tipo de conteúdo aqui também para você. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o like aí no vídeo, de compartilhar, de comentar aqui se você já leu, pra gente conversar sobre isso. Estou sempre tentando responder os comentários, aqueles que dá para responder, né? E nós nos vemos então no próximo vídeo. Até lá, que Deus te abençoe. Valeu!